Nas previsões de 14 a 20 de agosto, nós vamos falar da lua nova mais cheia de paetês e plumas do zodíaco. Sim, a lua nova em Leão, que acontece no dia 16, ela é muito glamurosa. Além disso, nós temos Vênus em conjunção com o Sol, que facilita, que traz uma pitada de sorte nas nossas vidas. Vale a gente observar, né? As oportunidades, elas estão aí. Muitas vezes a gente está tão assim que a gente não consegue olhar outros ângulos. Tudo isso e muito mais aqui no canal Jaque Astróloga. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, faça comentários, compartilhe e faça críticas. Lembrando que no final nós temos o Conselho do Tarô. Aqui eu estou trabalhando com os arcanos maiores do Tarô de Marsella. Então vamos falar um pouco sobre isso e muito mais. A semana começa no dia 14 com uma lua já com essa energia da entrada da lua em Leão. A lua em Leão é sempre de dramatismo mexicano, sabe? Quem tem lua em Leão sabe disso, que em geral a pessoa sabe. Não existe chuveiro morno na vida de quem tem lua em Leão, ou é frio ou é pelando. Lembra, gente, que a lua também fala da nossa mãe. Então, quem tem uma lua em Leão também enxergava aquela mãe mais dramática, mais intensa, mais afetuosa, mas mais autoritária também. A lua nova é o encontro de Sol e Lua no mesmo signo, acontece uma vez ao mês e é quando nós temos uma possibilidade de novas sementes, novas terras, novas sementes, novos propósitos. Todo mês a gente tem uma lua nova. Algumas informações importantes sobre a lua que ela toca muito a nossa vida. Primeiro, ela muda a cada 1,5 dia de signo. Isso explica muito dessa oscilação emocional, sabe? Às vezes você está assim, otimista num dia, 2 dias depois você está péssimo, não quer ver ninguém, tá mal-humorado. A lua anda 13 graus por dia. Então ela é muito rápida e ela, a cada 29 dias e alguns minutinhos e segundos, ela volta para aquela mesma fase, né? Nós temos 4 fases da lua. Cada uma tem a sua potência, cada uma tem o seu poder. A lua nova, ela é muito especial, quer dizer, todas são especiais. Ela tem uma energia interessante que é aquilo que vai se iniciar. Vamos supor que você vai continuar fazendo o seu bolo de brigadeiro, mas nessa lua nova, a decoração é diferente, a caixa que você entrega o seu bolo é diferente, você trouxe algum ingrediente novo no recheio, porque é isso que as luas novas pedem. Observe, o grau da lua nova, que acontece no dia 16, às 6h38 da manhã, é o 23. Observe em qual setor do seu mapa, em qual casa, essa lua nova em Leão cai. E observa se você tem planetas ali entre 20 a 26 de Leão, Touro, Escorpião ou Aquário, porque essa lua que é de um signo fixo toca todos esses. A lua em Leão, ela toca de um jeito que para os leoninos, ela traz aquela coisa de mais confiança, mais fé na vida. Para os aquarianos, ela faz uma oposição, então pode ser uma semana que emocionalmente esse aquariano está tentando nadar contra a maré, sabe? Mais ou menos o mar está assim, um turbilhão com névoa. Para taurinos e escorpianos, a lua em Leão faz uma quadratura, que também não é fácil. Então, no caso dos taurinos, temas de família que pode ser mais complicadinho. Sabe quando você precisa lavar roupa suja? E lavar roupa suja com uma lua em Leão
É escandaloso a lavagem de roupa. E no caso de Escorpião tem a ver com carreira. Temas ali que às vezes você está engolindo muito sapo e você estoura. Ah, e falando em engolir sapo, outro dia uma cliente, ela me trouxe uma questão, e aí o corpo fala, quando você engole muito sapo, quando você não se expressa, quando você não se manifesta, quando você não coloca para fora aquilo que está te sufocando, você detona cordas vocais, às vezes a parte da papila gustativa, da língua, da traqueia, da garganta. E aí uma cliente minha que tem uma dificuldade enorme de se colocar, uma pessoa super do bem, descobriu que está com cisto na garganta. E o mapa já tinha contado, já tinha alertado, mas é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, não é tanto assim, tá? Então fica aí essas dicas importantes. Olha, pássaros começando a voar aqui no litoral significa que ele está nos alertando que o tempo vai dar uma melhorada. Provavelmente teremos uma estiagem, certo? Vamos lembrar que a semana inteira nós teremos a conjunção entre Vênus, que está retrógrada em Leão, em conjunção com o Sol. Esse é um aspecto que traz alguns facilitadores, algumas benesses. Como Vênus está retrógrada, às vezes a gente consegue refazer uma questão afetiva que não estava tão boa assim, ver de um jeito diferente, por exemplo, cirurgias plásticas que têm a ver com reparos do que não funcionou, também pode ser interessante assim. Às vezes, uma parceria que está esfriando, parceria profissional, e aí esse é um aspecto que a gente consegue rever aquilo que não funcionou, mas que a gente pode mudar e também melhorar. Porque quando o Sol, Vênus se une ao Sol, nós temos uma energia de sorte. É claro que não é para todo mundo, é para quem? Para quem tem aspectos importantes em Leão, ou uma Lua em Leão, ou um ascendente em Leão, particularmente. Quem fez aniversário no dia 13, exatamente quando foi o Dia dos Pais, terá um ciclo novo, que a gente chama de Revolução Solar, com proteção, com benesses, porque nesse dia 13 nós tivemos uma conjunção exata entre Vênus e Sol. Mas durante essa semana, todo mundo que está fazendo aniversário durante essa semana, até ali no domingo 20, também tem aspectos de sorte. Olha que bacana isso, né? Aí vamos falar de um alerta que é agora no dia 15, que é a terça-feira. É, isso mesmo, dia 15 é terça-feira. O Sol, que está em Leão, quadra Urano. Toda vez que esse aspecto acontece, ele mexe com a internet. Urano rege tecnologia, tudo que traz avanço na nossa vida. E isso aqui que eu estou fazendo tem a ver com Mercúrio e com Urano. Mercúrio, comunicação, e Urano que dá essa condição de fazer um vídeo e colocar ele nas redes sociais, etc. Sol quadrando Urano, a gente fica assim, uma situação mais disruptiva. Às vezes você rompe por impulso, e daí, terça-feira, não faça questão de nada, faça o Ho'oponopono, faça meditação, faça yoga, faça uma consulta esotérica, mas esse é um dia que a gente tá mais assim, sabe? O que a gente não suporta muito com esse aspecto? Privação de liberdade, sabe? O controle não funciona. Seja do seu parceiro, do seu chefe, enfim, do seu pai, mas não funciona. Aí, dia 16 às 6h38, uma lua nova em Leão, que é uma lua que ela traz essa coisa do entusiasmo, do magnetismo. Eu colocaria nesse dia muito laranjado, muito amarelo, muito dourado nas produções visuais. Nesse dia nós temos um Marte muito bem com Urano, então é uma capacidade de uma ação assim mais pioneira, que desemperra, sabe? Desemperrar é muito, muito positivo isso aqui. Aí no dia 17, o clima dá uma mudadinha na energia, porque a Lua passa para Virgem e ela faz oposição a Saturno. Esse é um aspecto de desapontamento. Às vezes você é muito solícito com uma pessoa e nesse dia você precisa de uma
devolutivo e a pessoa diz assim, ai, não dá, não tô podendo e tal, sabe? Então, é um dia mais chatinho. Esse é um aspecto que ele, muitas vezes, ele traz problemas com mulheres de autoridade. Sua chefe, sua mãe, sua parceira, que te domina, né? Então, esse pode ser um dia mais azedo. Quem tem Lua em oposição a Saturno no mapa de nascimento, com certeza não teve um nascimento fácil. Fórceps, cesariana ou nasceu, sabe, ali com o cordão amarrado, nasceu sentado, foi, sabe, que a Lua tem a ver com a gestação. E há algum nível de desapontamento com a mãe. Às vezes a mãe ausente, a mãe morreu no parto, às vezes a mãe que não conseguiu amamentar, e aí aquela criancinha não consegue ter a mãe, sabe? Às vezes a mãe que trabalhava fora e o bebezinho ficava, sabe, às vezes numa creche sem ninguém muito pegando, então há um desapontamento com a mãe que às vezes vai para outras mulheres na vida dessa pessoa, independente do sexo. Mas é um dia mais azedinho, com certeza. Aí dia 18 ele já dá uma levantada nos ânimos, a gente está com uma capacidade de comunicação ótima, de falar sobre as emoções, de resolver as situações através de frases motivacionais. É muito bacana quando você usa a sua comunicação para motivar o outro. Mesmo que seja com críticas, as críticas são muito bem-vindas, mas críticas que ajudem o outro a melhorar e não detonar, tá? Então, sexta-feira, dia 18, pode ser um dia bacaninho para tudo isso aqui, tá certo? Aí o sábado a gente continua com uma lua em Libra, aquela lua pra gente chamar pessoas, convidar para vir em casa, ver e ser visto. Pode ser um dia bom de ir no salão, de fazer um tratamento estético, né? Porque Vênus em Leão e Lua em Libra, bacana, né? E aí domingo a gente já vira com a Lua entrando em Escorpião, que é aquele domingo mais de intuição. Lua em Escorpião é a Lua da sacerdotisa, sabe? A sacerdotisa do tarô é muito Lua em Escorpião, tá certo? Então essa é uma semana, eu vejo essa uma semana mais positiva e é uma semana de novidades. Faça alguma coisa diferente nessa semana, pelo amor de Deus, em particular no dia 16. E se dá para fazer um ritual no dia 16 de lua nova, perfeito. E pega todos os seus cristais e coloca no dia 16 à noite para tomar esse luar maravilhoso. E agora a gente vai para o conselhinho do tarô para os 12 signos. Eu não vou olhar, então mentaliza aí. Eu vou começar pelo primeiro do zodíaco, que é o Áries. Qual o conselho do tarô para o ariano nessa semana de 14 a 20? Cuidado, hein? O diabo é um alerta para muito gasto, muita comida, muita fofoca, sabe? Meter o pé na jaca de um jeito difícil, sabe? Não há limites, a gente perde muito da moderação com o diabo. Ariano, segura aí a onda, porque a semana já começa meio brocada, né? Taurinos, o que a gente tem para vocês nessa semana? O carro, ótimo para ações objetivas. O carro, o arcano número 7, ele é determinado, assertivo e autoconfiante. Tá precisando ir atrás de novos projetos, porque é lua nova? Vai, porque o carro tá te dando muita força. Geminianos, o que a gente tem para vocês nessa semana de 14 e 20? Ô louco, cuidado, tá? O louco aqui é infantilidade, imaturidade, falta de responsabilidade, falta de pontualidade. Então, segura a onda, encarna o eremita, que é bem oposto do louco, tá? Cuidado aí com agir de uma forma inconsequente. Cancerianos, o que a gente tem? A morte, o arcano sem nome, semana que alguma coisa morre, não é fácil essa runa, às vezes notícia de doença em familiares, tá certo? Leoninos, feliz revolução solar, o sol está no signo de vocês até o dia 23, quando entra em Virgem. Qual que é o conselho para Leão nessa semana? Olha, a força, tudo a ver com Leão, né? Acredite no seu poder, acredite na sua força mesmo, veja e seja visto. É uma semana ótima, hein? A força, ela fala de não ter medo de ousar, tá?
Virginianos, o que a gente tem nessa semana para vocês que estão no inferno astral, né? Olha, o enforcado, olhar de perspectivas diferentes, sabe? Se você ficasse pendurado de uma árvore e olhasse a vida desse ponto de vista, você ia entender padrões que desse jeito não está entendendo. Mas o pendurado fala de não ação. Observe e deixe para agir na próxima semana. Trabalhe nos bastidores, concretamente. Librianos, o que o tarô tá te dizendo nessa semana maravilhosa? A estrela, brilhar, renovação, algo novo chegando na sua vida. Pode ser profissionalmente, sabe? Alguma coisa que chame a atenção para você nos seus talentos. Escorpianos, o que tem? Olha, a sacerdotisa. A sacerdotisa é intuição poderosa, é sonhos muito bons, é observar, falar menos, observar mais, ler, analisar, introspecção. A sacerdotisa, ela tem uma sabedoria enorme, mulheres sábias que você pode pedir conselho, conversar. Sagitarianos, a semana, a dica é a temperança. É uma semana que o anjo da guarda está ali pertinho de você, então observe os sinais, a sincronicidade, haja com muita empatia. A gentileza gera gentileza, tá? Sagitarianos. Capricornianos, o tarô tem para você a lua, oscilações, flutuações, susceptibilidade. Evite fazer negócios importantes essa semana, comprar, vender, qualquer situação que você não possa reverter, porque a lua não é bom para as questões racionais. Aquarianos, o que nós temos nessa semana para vocês? O imperador, empreendedorismo, número 4, esse é um arcano de pé no chão, pragmatismo, praticidade, um arcano muito positivo aí para vocês, aquarianos. E para encerrar, para os piscianos, qual a orientação que a gente tem? A justiça, concretamente, está precisando contratar um advogado, entrar com processo na justiça, mas também pode estar pedindo para que você seja menos razão. A justiça é muito dura, muito, sabe, impessoal, seja mais afeto, mais calor, até porque, gente, nós estamos com o Sol e Lua em Leão, que é afeto puro. É isso aí, eu deixo um super beijo, te espero aqui no canal na próxima semana ou lá no Instagram, Jaque Astróloga. Se cuida, ótima lua nova. Tchau.